já peço por gentileza que deixe aquele like, tá? Porque por que você está pedindo meu like? Você nem começou a live ainda, você nem falou nada ainda. Não, é porque o YouTube entende que isso é importante, entende que a live é relevante e leva ela para mais pessoas, propaga mais. E a gente tem que furar essa bolha que vocês sabem, né? Então, por gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal Além da Nuvem. Se quiser estudar conosco nos estudos mais avançados, sãobrandão.com.br, ok? Bom, hoje eu quero falar inicialmente, sobre esse assunto aqui que está interessante para a gente entrar na questão do Brasil. O Brasil secreto e o paraíso perdido, que é o tema dessa live. Começando por essa notícia, publicada na revista Oeste: um fóssil de preguiça gigante encontrado na Argentina está intrigando paleontólogos. Bom, o bicho preguiça, naturalmente, ele tem mais ou menos esse tamanho aqui. A gente consegue ver uma preguiça normal, né? Essa aqui é uma preguiça normal, né? Você pode ver o tamanho dela aqui com uma pessoa, tá? Segurando. No passado, existiam as preguiças gigantes. E um fóssil foi encontrado. Olha o tamanho desse fóssil. O anúncio recente da descoberta de um fóssil de Megatherium americanum, popularmente conhecido como preguiça gigante, com cerca de 400 mil anos no litoral argentino, chamou a atenção de pesquisadores que estudam a megafauna sul-americana, pois o achado do Pleistoceno em uma faixa costeira sujeita à erosão marinha ajuda a reconstruir o ambiente antigo da América do Sul e reforça a importância de monitorar falésias e praias onde restos fósseis podem surgir de forma súbita. Né? Então, olha que interessante isso daqui. Tá? Quais eram os hominídeos dessa época? Vamos ver? Cronologia, vamos pegar esse daqui, o Homo erectus, que a ciência fala, ele é de 100 a 200 mil anos atrás, mas afirmam que ele evoluiu na África e viveu 1,8 milhões de anos atrás. Veja, eu estou seguindo aqui a base da ciência moderna, o que ela acredita, não quer dizer que eu defendo igual, tá? Em relação a teorias de evolucionismo, essas questões. A questão é, Homo erectus foi o primeiro ancestral humano a se espalhar pela Eurásia. Era um homem das cavernas, basicamente, era um ser antigo, né? Agora, o curioso é que nessa época você tinha Homo erectus tamanho normal, né? Mas você não tinha Homo erectus gigantes, igual você tinha a preguiça gigante. Aí você precisa entender uma coisa. Vou fazer uma pergunta aqui para Iá. Qual o percentual de os ossos viram fósseis, de corpos viram fósseis? Menos de 0,1%, tá? Então, 1 em cada 1.000 de todos os corpos, ou 0,1% de todos os corpos e espécies que já viveram, se tornaram fósseis, tá? Então, a imensa maioria das ossadas não se tornam fósseis, tá? Então, aqui, ó, como se tornar um fóssil atrás da morte, notícia da BBC. Tá? Isso daqui é recente e está bem otimista, tá? Menos de 1% de todas as espécies que já viveram se tornaram fósseis. Então, quando você começa a olhar, por exemplo, aqui a gente tem esse animal aqui fossilizado, tá? A gente precisa entender o seguinte: considerando que os ossos seriam enterrados em qualquer lugar dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, a chance de alguém encontrá-los no futuro é praticamente zero. Tá? Então, a chance de ser fossilizado é muito difícil. Como o escritor Bill Bryson constata em seu livro Breve História de Quase Tudo, todo fóssil é um pequeno milagre. Estima-se que apenas um osso em cada 1 bilhão vire um fóssil. Né? Então, um osso, às vezes é um osso que fossilizou, não é o corpo todo. Tá?
Às vezes uma parte do corpo, na forma como ele ficou na Terra, ficou numa parte ali que propicia a fossilização e o resto se decompôs normalmente. O padrão é, do pó vieste ao pó voltará. Você nasceu, você vai morrer e vai virar pó, e vai se tornar matéria orgânica e vai voltar para a natureza, né? Vai se tornar parte da natureza. O seu corpo vem da natureza e volta da natureza, tá? A parte física, né? Me refiro. Então, de acordo com esse cálculo, o legado fóssil dos 200 milhões de habitantes que o Brasil tem hoje somaria apenas cerca de 37,5 ossos, menos de um quarto do total que compõe o esqueleto humano. Tá? Então, essa é apenas a chance de ser fossilizado. A gente não está nem considerando a parte de encontrarem seus fósseis. Aí as pessoas pensam assim, pô, por que eu estou falando isso? Porque a gente viu aqui a coruja, a preguiça gigante, né? Gigantesca, encontraram agora, está bem fossilizado. Para ser fossilizado, a matéria orgânica tem que basicamente se tornar minério. Em outras palavras, petrificar, tá? Ela se torna um minério, ela substitui a matéria orgânica por minério. Então, algumas condições específicas favorecem isso na decomposição, né? Quando às vezes, quando é um pântano, então ali a matéria orgânica vai se decompondo, mas vai sendo substituída por uma região assim que a terra tem muitos minerais e eles vão entrando no local e vão basicamente assumindo o lugar da matéria orgânica e ela vai se petrificando, né? Então, a matéria orgânica, ela se torna minério, né? Ou ela é substituída parcialmente por minério, tá? Então, basicamente, fossilização é petrificação. Como é que a gente sabe que não existiam seres humanos gigantescos nessa época? Porque, veja, existiam répteis gigantes, mamíferos gigantes, os elefantes tinham a versão dos mamutes, que é outra espécie, mas eram gigantes, baleias, peixes, todos os seres eram maiores, até os insetos eram maiores. Mas a ciência moderna, materialista, ela insiste que não existiam seres humanos maiores, né? De alguma maneira eles insistem. Bom, e existe uma infinidade de achados documentados ao longo da história que muitas vezes vão acabar sendo soterrados pela narrativa da história e vão parar lá nos porões da instituição smithsoniana, né? E há muita denúncia nesse quesito. Ok. Então, só para a gente começar aqui, já dei a primeira informação, a primeira notícia, né? Aí a gente tem aqui um vídeo bem interessante também, que vai falar sobre, eu recebi aqui de uma pessoa que é membro do canal, membro do Instituto, São Brandão, mandou aqui pra gente esse vídeo aqui. Bom, tá em inglês, tá? Então eu mesmo vou lendo. Gigantes, há evidências bem na nossa frente que a maioria parece ignorar. Porque, para mim, não parecem pedras ou rochas, mas mais como que camadas de pele, músculo e tecido de uma corrida perdida de gigantes há muito tempo. Aqui, bom, vamos lá. Aqui são madeiras petrificadas, né? Petrificadas em colinas, ao lado de montanhas. Existem os troncos de madeira petrificada, como esses aqui, basicamente são muito antigos, né? A datação fala em milhões de anos ali. Porque, na realidade, o que realmente sabemos sobre o nosso passado, essa aqui é impressionante, é uma das mais interessantes, essa formação montanha. Ela existe, tá? Essa formação é real. Não é muito anterior. Essa aqui é no Peru também, essa existe também. Porque, na realidade, o que realmente sabemos sobre o nosso passado é a verdade. Existem centenas de fotos e vídeos de montanhas e colinas que parecem árvores gigantes e humanoides gigantes de algum tipo. O bom senso não nos diz o contrário.
E quando vamos realmente começar a prestar atenção a essas verdades, aqui você vê uma caverna toda que parece lembra muito uma musculatura humana, né, petrificada. Agora você simplesmente não pode se virar e me dizer que isso é uma coincidência. Deixa eu aumentar aqui. Deixe seu like, tá, pessoal? Por gentileza, compartilhe a live, vamos furar essa bolha. Vamos lá, vamos com força. Isso aqui é só uma introdução que eu tô passando. Ó, é muito parecido com tecido, né? Tecido. Isso aqui é pedra, né? Minério. Isso é mais fato do que ficção. Então, qual a sua opinião sobre essas fotos e vídeos? Isso aqui parece bacon, né? Basicamente. Você acha que é apenas uma coincidência e eles só se parecem, né, com isso? Essas imagens que ele está mostrando aqui especificamente não são IA, tá? Essa aqui existe, essas são mais antigas. Como se fosse algum tipo de carne, pele ou músculo, ou poderia ser apenas a formação natural dessas pedras e rochas. Olha só. Cara, é igual, tá vendo? Vai no açougue, pega aquelas carnes a vácuo, é a mesma carne seca a vácuo,